Hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? Entonces, a classe de hoje será sobre o verbo no pretérito perfeito simples ou indefinido. Chicos, ponham atenção, não são dois verbos, tá? É porque você pode encontrá-los dessas duas formas, só como pretérito perfeito simples ou só como pretérito indefinido. Por isso que eu coloquei as duas formas. Se pretérito perfeito simples indica um fato passado concluído que não guarda nenhuma relação com o presente. Exemplo: Lleguei à casa de Rosa às 10 da noite. Cheguei à casa da Rosa às 10 da noite. Hablaste mucho em classe. Fala muito em aula. Então, assim, quando ele diz que indica um fato passado concluído que não guarda relação com o presente, foi uma ação realizada no passado que foi concluída e que não tem mais nenhum vínculo com o presente. Quando ele diz liguei a casa de Rosa às 10 da noite, foi a hora que ele chegou na casa de Rosa, 10 da noite. Passou esse horário, já é passado, não tem relação nenhuma com o presente. Hablaste mucho em classe. Falou muito na aula. Durante a aula ele falou. Acabou a aula, acabou a relação com o presente, porque a aula ficou no passado. Então, o pretérito indefinido é um fato passado, concluído e que não vai ter relação nenhuma com o tempo presente. O pretérito perfeito simples, ou pretérito indefinido, né, se forma tomando como base a raiz do verbo no infinitivo, menos ar, ir, e acrescentando as seguintes desinências que nós veremos. Então, a raiz se forma através de cada conjugação, primeira, segunda e terceira conjugação, e acrescenta-se as seguintes desinências. Desinência são como nós podemos identificar os verbos, desinência modo temporal, ou desinência de plural, né? Ela que vai nos fazer identificar a forma que o verbo foi conjugado, o tempo e o modo. Verbos de primeira conjugação, que é verbos acabados em ar, são essas as terminações, as suas desinências. E, aste, o, amos, astes e aron. Verbos de segunda e terceira conjugação, acabados em ou ir, as terminações, as suas desinências são essas: i, istes, io, imos, istes e eram. Então, se vocês repararem, a segunda e a terceira conjugação, as desinências, as terminações são idênticas, são iguais, não muda nada. Já o verbo de primeira conjugação, há uma mudança nessa desinência. Então, aqui eu coloquei o verbo hablar. Hablé, hablaste, hablou. Hablamos, hablastes, hablaram. O verbo é conjugado de acordo com seus pronomes pessoais, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, de singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Temer. Temi, temistes, temiou. Temimos, temisteis, temieram. Pode ver que a conjugação, ó, é igual. Parti, partistes, partiu. Partimos, partistes, partiram. Então, verbos de segunda e terceira conjugação não muda, não cambia as suas desinências. Somente verbos de primeira conjugação. Chicos, eu sempre falo para vocês,
Toda vez que vocês forem conjugar o verbo regular, dependendo do seu modo e tempo verbal, se vocês gravarem as terminações, vocês conseguem conjugar qualquer verbo, tá? Se vocês gravarem as suas desinências, vocês conseguem conjugar o verbo de acordo com o seu tempo e modo verbal. Por exemplo, se aqui fosse amar, ficaria amei, amaste, amor. Amamos, amastes, amaram. Se aqui fosse vender, ficaria vendi, vendiste, vendiou. Vendimos, vendistes, vendieron. Se aqui fosse vivir, ficaria parti, partiste, partiu. Partimos, partistes, partieron. Então, eu só coloquei as terminações, né? Essas terminações aqui, essas desinências, nos verbos e consegui conjugá-lo. Citicos. Pretérito indefinido indica fatos passados, há marcadores temporais comuns utilizados nas orações que levam esse tempo verbal. Então, olha só. Como ele é um verbo que indica fatos passados, ele pode vir com alguns marcadores temporais. Não significa que vai vir obrigatoriamente nas frases. Pode vir com algum desses marcadores, mas não é obrigatório utilizá-los. O verbo só tem que indicar um fato passado ou concluído que não tenha relação com o presente. Aí, esses são alguns marcadores temporais que vocês vão encontrar, tá? Aí, é ontem, ontem aí, antes de ontem, à noite, eu ano passado, no ano passado, el mês passado, no mês passado, la semana passada, na semana passada, hace mucho tiempo, faz muito tempo. Então, assim, esses são os marcadores mais comuns de vocês encontrarem quando vocês estão utilizando o verbo no pretérito perfeito simples, tá? Exemplos com essas construções. La semana passada me despertei temprano para ir à la escuela. Na semana passada acordei cedo para ir na escola. Aí encontrei meus amigos el cine. Ontem encontrei meus amigos no cinema. Pretérito indefinido, mas esses aqui são os verbos irregulares. Como funcionam os verbos irregulares? Cada um tem sua irregularidade própria. Porém, as suas terminações, as suas desinências vão ser sempre as mesmas. Então, se vocês souberem a desinência, né, os sufixos, as terminações dos verbos irregulares, vocês também conseguirão conjugá-los. Só que aqui a desinência muda, né? De primeira conjugação é essa, os sufixos, as terminações, né? De segunda e terceira conjugação são essas daqui. Já no verbo irregular, todas têm a mesma terminação. Andar, que é o verbo de primeira conjugação, termina em é. Anduve, anduviste, anduvo. Anduvimos, anduvistes, anduvieram. Caber, que é um verbo de segunda conjugação. Cupe, cupiste, cupo. Cupimos, cupiste, cupieram. Tá vendo como a terminação é igual? Iste, ó, imos, istes, ieram. Ó, vou pegar aqui o verbo descer. Descer é de terceira conjugação. Também tem a mesma terminação. Ó.
dirre, dirriste, dirro, dirrimos, dirristes, digieram. Ó, a terminação e, igual daqui, iste, o, imos, istes, ieron. Sí, chicos. Agora, pongan atenção. O verbo ir e o verbo ser, verifiquem que é conjugado da mesma forma. Não se altera. As terminações deles são idênticas. Então, o verbo ir e o verbo ser, embora dentro da estrutura de uma frase expressem sentidos diferentes, eles são conjugados da mesma forma, tá? Fue, fui, fuiste, fuiste, fue, fui, fuimos, fuimos, fuisteis, fuisteis, fueram, fueram. Então, chicos, não te confundam. Não pense que vocês estão conjugando o verbo errado. Não. O verbo está sendo conjugado certo. Porém, prestar atenção que a conjugação são idênticas. Não muda nada. Sim, chicos, somente para o verbo ir e para o verbo ser. Somente para esses dois, tá? E ser. E nesse tempo verbal, pretérito indefinido ou o pretérito perfeito simples. Atividade, chicos. Vocês vão fazer as páginas 11 e 12 da unidade 4. Lembrando que esta matéria já faz parte do nosso terceiro bimestre. Essa é a anterior, que foi postada na plataforma antes do recesso de vocês, tá? Então, aulas do mês de julho e agosto já fazem parte do nosso terceiro bimestre. Então, assistam a videoaula, façam as atividades e, se houver dúvida, traga para a sala de dúvidas. A sala de dúvida é uma sala para nós batermos o papo, para tirarmos as dúvidas. E não uma que eu tenho que explicar a matéria toda de novo, que é o que está acontecendo, né, primeiro ano. Vocês estão demais. Então, chicos, por hoje é solo, estudem, façam as atividades. Se quiserem mandar por e-mail, podem mandar, porque o nosso canal de comunicação ainda continua sendo e-mail, para que eu verifique se está fazendo correto, se está faltando alguma coisa, se realmente entendeu a explicação, ou se ficou com alguma dúvida mesmo e não quer esperar a sala de dúvida para tirar essa dúvida para concluir o seu exercício. Enfim, vocês podem me contactar caso haja alguma pergunta, alguma dúvida pertinente a esse assunto. ¿Sí? Entonces, chicos, por hoy es solo. Hasta a próxima classe. Se cuidem ficando em casa. Adiós, chicos.